Dia 11/4 de 2025 e hoje a gente inicia a quarta semana do projeto Tanquinho. Então, já fiz 3 semanas, mais ou menos 21 dias aí fazendo a dieta, fazendo o treino. Obviamente, durante esse tempo tive alguns percalços, tive algumas saidinhas na dieta e eu acho que dentre todos eles, acho que essa foi a pior semana. Por quê? A gente teve um rodízio de japonês, né? E aí o rodízio japonês, você facilmente ingere aí 3.000, 4.000 calorias quando você come até explodir, tá? No caso, eu não consigo mais comer até explodir, eu já fiz isso algumas vezes anteriormente, né? Antigamente eu fazia, só que aí você começa a passar mal, tal, então eu não costumo fazer mais isso. Porém, ainda como muito mais do que normalmente eu comeria numa refeição livre ou numa refeição normal. Então, provavelmente por causa desse rodízio aí, devo ter estragado alguns dias de dieta, mas faz parte, né? É uma coisa que você tem algumas opções para lidar com rodízios, que eu vou até falar aqui, inclusive, mas só para dar um overview do que aconteceu na semana, né? Para a gente ter uma noção do que pode estar errado, do que pode estar certo. Então, principalmente esse rodízio. Segundo ponto, eu ganhei algumas comidas da minha sogra e dentro disso tinha lasanha também. Então teve uma janta que foi lasanha. E aí, como é que você calcula a caloria de uma lasanha? Você tem que saber o que tem nos ingredientes, tem que saber qual quantidade foi usada. E eu não calculei nada disso, né? Até porque quando você recebe a lasanha, você não sabe. Você vai perguntar para sua sogra, que fez a lasanha, qual a quantidade de massa que ela usou de carne, ela nem pesou, né? Então é uma coisa que não dá para calcular muito bem. Como minha sogra fez e eu sei que ela não utiliza muito óleo, muitas coisas, eu sei que não era tão calórico quanto se você pegasse uma lasanha na rua. Mas, cara, tem presunto, tem carne, tem queijo, tem massa. Meu, é calórico pra caramba. Então, foi mais um dia que foi avacalhado na janta. E o outro dia foi estrogonofe, que foi fora da dieta, porém, o estrogonofe ele não é tão calórico, né? O estrogonofe, mesmo que seja com creme de leite e tal, não é tão calórico se você quantificar. E nessa refeição do estrogonofe eu quantifiquei, né? Acho que foi mais ou menos 150 gramas de estrogonofe. Aí você pega, suponha que esse frango seja 100 gramas e o resto, né, seja caldo, seja champignon, enfim. Então você tem aí uma refeição mais ou menos ok. Das que eu falei, foi uma das menos piores. Então é isso, né? Aí acabou ficando essa semana desse jeito, meio avacalhado. Mas os treinos foram ok. Eu acho que eu só pulei alguns cardios por falta de tempo ou porque eu andei muito no dia, então eu acabei contabilizando. Não pulei a musculação. E para essa próxima semana eu já vou começar a trocar o treino e fazer ele um pouco mais separado, né? Porque eu estou em braço, perna, braço, perna, braço, perna. E agora eu já vou pelo menos trocar. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas pelo menos eu vou trocar para peito e tríceps, costas e bíceps, incluindo o ombro junto, né, aí, e perna. Então, pelo menos isso, ou vou dividir em A, B, C, D, E, que era o que eu estava fazendo antes. Vou pensar nisso, não vou fazer essa troca nesse vídeo, não vou mostrar porque eu ainda não pensei direito, mas assim que eu trocar, eu mostro o treino para vocês no próximo projeto, beleza? Essa semana já vou começar, mas eu não vou mostrar aqui, eu vou mostrar provavelmente na próxima semana. Tá bom? Então, vamos pro computador que eu vou fazer as comparações das fotos da semana passada e dessa semana agora. Bom, vamos lá então. Comparando as fotos aqui, não percebi tanta diferença. Eu dei uma olhadinha aqui, ajustei para ficar uma do lado da outra na mesma posição, porque nem sempre dá para tirar as fotos do mesmo jeito, da mesma maneira, mesma distância, né? Mas, enfim, vamos ver aqui então comparando. A gente percebe que deu uma diminuída na região aqui anterior da barriga, né? Tá um pouquinho menos de volume, digamos assim. Aqui do lado tem a mesma sombra, praticamente dessa região lateral aqui. Não acho que deu muita diminuída na região lateral, mas a região da frente me parece estar menor. De resto aqui, tudo parecido. Parece até que de repente ganhou um pouquinho de volume na perna, possível também, ou praticamente a mesma coisa. Mas de semana para semana, é o que eu falei, a gente não vai ter
mudanças muito bruscas, né? São coisas pequenas e pontuais, mas de qualquer forma, eu não estou muito preocupado com essa questão de ficar olhando se tem muita diferença de semana para semana. Eu vou pegar depois a diferença que a gente tem para comparar de mês em mês, né? De mês em mês acho que vai ser interessante. E aí, quando chegar sempre na quarta semana a última semana do mês, né? No caso, eu estou fazendo agora, na próxima vez eu já vou comparar semana a semana e vou comparar mês a mês. Tá, e aí, mês a mês, realmente eu já sei que vai dar uma diferença absurda, porque eu tô percebendo diferenças de semana em semana. Então, imagina quando a gente pega mensal. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas tirarem foto, né? Você não precisa mandar as fotos, mas você ter essa noção de que você está mudando o seu corpo, mesmo não mudando peso, porque provavelmente de peso eu devo ter perdido 1 quilo ou até mesmo mantido o peso. Mas a diferença entre as fotos é absurda. E isso que dá o gás para você continuar, né? Ver que está dando o resultado que você está fazendo. E posso falar, a meta mais burra que você pode ter é uma meta de perda de peso. Porque perder peso não significa perder gordura. Você pode estar perdendo massa muscular, você pode estar perdendo glicogênio, retenção. Então, peso por si só não diz nada. O que diz é, pô, tô melhor na minha roupa, tô perdendo circunferência, tô perdendo gordura, tô ganhando massa, tô definindo mais. Isso que me diz se eu tô tendo resultado ou não. Então eu não me preocupo com peso mesmo, e eu sei que as metas mais inteligentes que eu posso ter são metas comportamentais. E por que isso? Em vez de eu ter meta de, vou perder 10 centímetros de barriga, vou perder 10 quilos, eu quero ganhar 5% de gordura, de massa muscular. Isso são metas que são quantificáveis e que você até pode ter, mas as metas que verdadeiramente vão te dar resultados são as metas de comportamento. De eu vou fazer uma refeição livre na semana, eu vou treinar 5 vezes na semana, eu vou fazer 3 cardios na semana de meia hora, eu vou caminhar no parque 2 horas no fim de semana. Essas metas comportamentais vão determinar o teu resultado, porque o teu resultado você não consegue mensurar, você não consegue falar para o seu corpo, perde 5 quilos, mas você pode fazer os comportamentos que vão te levar a perder 5 quilos. Então, para você ter resultado de verdade, são metas comportamentais e não metas furadas de quantificação, porque você não manda no seu corpo. Por exemplo, eu fui no rodízio. Eu poderia muito bem ter estado mais retido, tal. Aparentemente manteve muito parecido, ou até de repente deu uma perdida de gordura, mas eu sei que a meta comportamental eu não bati essa semana, porque um rodízio eu sei que destrói a semana. O ideal é para quem está em processo de emagrecimento é não ir no rodízio. Surgiu, claro, a oportunidade de eu ir. Era o aniversário da minha esposa, acontece de ano em ano. Então, pô, eu vou comemorar e tá tudo bem. Só que eu tenho que entender que essa semana talvez seja um regresso ou eu até mantenha. Então, eu não posso ficar triste. Eu que fiz o comportamento errado, então eu tenho que encarar as consequências. Agora, eu vejo também que quem consegue emagrecer, definir, é justamente quem consegue ter um tombo ou fazer uma besteira e voltar o mais rápido possível para o plano. Então vai ter gente que vai no rodízio e falar, pô, já estraguei tudo, vou estragar a semana mesmo, não sirvo para isso. E vai ter gente que vai falar, pô, fui no rodízio, beleza, segue o jogo, não tô nem aí e vou, independente de ter ido no rodízio ou não. Então essas pessoas são as que vão ter resultado de verdade. Eu vou falar como eu lido com rodízios e como você pode fazer para minimizar os impactos do rodízio no finalzinho. Vamos só terminar de comparar aqui as fotos, mas vamos lá, ó, aqui até tem uma barriguinha saindo aqui, né? Caindo aqui, e aqui eu percebo que deu uma achatada, né? A barriga vai ficando mais reta. Pode ser impressão minha, eu acho que não. Acho que até realmente deu essa diferença. Mas é o que eu falo, é sutil, é pouquinho de semana em semana. Quando vocês verem o começo e um mês, vocês vão ver que dá bastante diferença mesmo. Eu aprendi a ser menos reativo a esse tipo de comparação porque eu olho muito as metas comportamentais. Eu sei que se eu seguir as metas comportamentais que eu falei, de treinar 5 vezes na semana, de fazer dieta, de não comer besteira, de comer frutas, comer legumes, eu sei que eu vou chegar. Eu não preciso ficar
me cobrando dessas fotos serem as melhores possíveis. Eu preciso me cobrar das minhas metas comportamentais. Isso eu preciso me cobrar. E eu sei que eu vou chegar. Então, pra mim é tranquilo assim ver, não deu tanto resultado. Beleza. Tô fazendo o que tem que ser feito? Tô. Então tá bom. Não tô. Como é que eu melhoro? É isso que você tem que se cobrar de verdade, tá? Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Aqui de costas aqui não deu tanta diferença. Aqui tem uma sombrinha maior, ó. Sombrinha maior aqui, ó. E aqui já tinha uma sombrinha menor. Vai definindo, mas ó, você já percebe que aqui dá para começar a ver algum contorno e aqui já dava para ver. Talvez um pouco menos, ou talvez seja impressão minha, né? Mas enfim, já dá para ver alguma coisa. Em questão de gordura aqui, acho que tá bem parecido, pouca diferença. Pouquinha diferença. Eu tô gostando de fazer esse projeto Tanquinho porque eu realmente tô vendo diferença semanal, e eu fazendo essa análise com vocês, ela é uma análise mais profunda. Às vezes, quando eu fazia a minha própria análise, que não era de semana em semana, eu ficava, beleza, deu resultado aqui, não deu, né? Enfim, não olhava tão profundamente quanto tô olhando aqui junto com vocês para explicar. Então, eu acho que é muito interessante você ver isso, de certa forma, né? E refletir sobre isso. Isso é muito legal e te dá motivação para continuar. Pelo menos para mim tá dando bastante motivação dividir isso com vocês, né? Então, e eu me cobro mais por estar falando com vocês sobre isso, porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas, quando vão sozinhas, elas se cobram, mas não é tanto assim. E eu sinto que eu tenho uma pressão maior por estar compartilhando com vocês. E de certa forma essa pressão me faz prosseguir. Mas eu não gosto de sofrer pressão. As pessoas crescem na pressão. Então, por mais que você não goste, é desconfortável. E o que é desconfortável geralmente faz a gente crescer, né? E vamos para a última foto aqui. Diferente. Pouquinha diferença. Acho que realmente deu uma diferencinha de a barriga estar começando a ficar mais reta, mas ainda não tem tanta diferença, né? Mas eu percebo que a gordura tá mesmo diminuindo nas fotos, beleza? Então é isso. Esses foram os resultados da semana. E agora, vamos falar um pouquinho de rodízio com vocês. Qual a estratégia que a gente dá para utilizar para minimizar as jacadas do fim de semana e os rodízios eventuais. Então vamos lá, a gente tem basicamente três maneiras da gente lidar com rodízios. Primeira maneira, ignorar totalmente a existência do rodízio e comer e seguir a vida. Segunda maneira, planejar as refeições ao longo da semana para que a gente vá comendo menos e possa comer no rodízio. Ou a terceira maneira, depois que a gente comer no rodízio, a gente organiza as refeições para comer menos na semana, tá? A que eu mais vejo funcionar e que funciona comigo, principalmente, é ignorar a existência do rodízio ou você comer menos no dia do rodízio. Por quê? Porque depois que você comer no rodízio e você quiser tirar as calorias do dia, você tá lascado. Por quê? Um rodízio tem em torno de 2.000, 3.000, 4.000 calorias. Então, para você distribuir isso na semana, vamos supor que você deixa com um déficit calórico de 500 calorias. Você vai ter que adicionar 200, 300 calorias em cada dia. Então, você vai começar a ficar com fome, vai deixar de render. Então, eu não acho que é uma estratégia lá das melhores você ir fazendo depois do rodízio. Antes do rodízio, você está comendo normal. Pode ser que você consiga dar uma segurada em uma ou duas refeições para você comer um pouquinho a mais no rodízio, tá? Pode ser que você fazer isso também te deixe comer mais no rodízio do que se você tivesse comido fibras, proteínas antes. Então depende muito de como você lida com o rodízio, né? Eu, por exemplo, sempre cresci com a cabeça de quando eu vou no rodízio eu vou pra destruir, eu quero comer pra caramba, quero ver o dono do rodízio chorando ali no fundo. É isso, né? Eu cresci com essa mentalidade. Se você vai no rodízio para comer moderado, eu não sei por que você vai no rodízio. Entende? É uma mentalidade de rodízio mesmo. E quando você não tem essa mentalidade ou quando você não precisa, eu recomendo fortemente você vá num à la carte e tá tudo certo. Por isso mesmo que rodízio não é um lugar de pessoas que querem emagrecer, tá? Eu acho que a maioria pensa como eu. E se você não pensa, se você acha que dá para controlar no rodízio, vai no à la carte que é muito melhor, né? A chance de descontrole é menor também.
Então, beleza. É isso, né? Então, essas são as estratégias que você faz para você controlar o rodízio. Só que é o que eu falei, o rodízio eles têm muitas calorias, então se você for distribuir na semana, você vai ter problema. Por isso que eu prefiro, quando vou no rodízio, eu ignoro o rodízio, eu trato ele como uma refeição livre. Geralmente as refeições livres, elas têm uma quantidade de caloria mais calculadinha, digamos 500, 600 calorias. Eu, pelo menos, quando passo para as minhas alunas, geralmente elas têm refeições, o almoço e a janta, são 400, 500, 600 calorias no almoço e na janta. E aí eu falo, tenta limitar a sua refeição livre em 500 calorias. E aí também é difícil de você manter e controlar isso. Por quê? Às vezes você vai num hambúrguer artesanal e você não sabe quantas calorias tem nesse hambúrguer. 500, 600, 700 calorias, às vezes acaba passando. Então, por mais que você tente controlar, no restaurante você não tem muito controle de como é que é feito. Às vezes você até tem o cardápio e você sabe quantas calorias tem. Mas na maioria das vezes não. Então, eu tento sempre manter uma refeição livre entre 500 calorias para não extrapolar tanto. No máximo, se passar um pouquinho, não tem problema. Agora, o rodízio passa demais, né? Então, passando demais, a gente tem o déficit calórico de alguns dias sendo eliminado, né? E aí você pode ser que você perca algum resultado que você teria na semana. Só que o que é interessante, principalmente para quem treina, quando você treina e você está em déficit calórico, existe uma coisa que chama refeed de carboidratos, de glicogênio. Que é o quê? Quando você tá treinando em déficit calórico, as suas reservas de glicogênio, elas não estão cheias. Por quê? O teu corpo está queimando gordura e está queimando o glicogênio que tem dentro. Quando sobra alguma coisinha, ele vai reestocar esse glicogênio como fonte de energia dentro dos músculos e do fígado. Em déficit calórico, essas reservas nunca estão tão cheias. Por quê? Porque você está comendo pouco. Não tem como encher as reservas com você comendo pouco. Elas são cheias quando você come mais. Então, quando você está comendo mais e você come no rodízio, por exemplo, tem uma grande chance desse rodízio virar, principalmente se ele é fonte de carboidrato, como é o rodízio de sushi, dele virar glicogênio em vez de virar gordura. Claro, vai ter uma partezinha que vai virar gordura, mas nem tudo vai virar gordura. Então, possivelmente, com esses estoques de glicogênio sendo reestocados, você vai ter um aumento de peso, né? Por isso que você pesa na balança depois do fim de semana, quando você avacalhou e você tá mais pesado. E você vai ter mais energia para treinar. E aí que é interessante, por quê? Você tendo mais energia para treinar, você aumenta a carga, você desempenha melhor. Então nem sempre uma jacada, ela estraga tudo. Ela sendo bem feita, ela pode te ajudar. Agora, obviamente, um rodízio não é uma jacada bem controlada, né? Por isso que a refeição livre, ela tem a função dela, mas o rodízio, ele não é de todo ruim, tá? Eu quero que vocês tirem isso da cabeça. De, ai meu Deus, não posso fazer nada, não posso comer fora da dieta. Nem sempre é ruim, se você souber dosar. Agora, se eu tenho um rodízio toda semana, tô lascado. Mas uma vez no ano, que foi... Não tô nem dizendo que é uma vez no ano, mas foi no caso do aniversário da minha esposa. É uma vez no ano o aniversário dela. Quer dizer que eu vou no rodízio só uma vez no ano? Não sei, mas vou poucas vezes, tem 365 dias. Se eu for 10 vezes no ano, vai fazer diferença? Possivelmente não. Mas prefira sempre a la carte, prefira sempre ajustar isso para você não avacalhar. Beleza? Espero que tenha ficado claro aqui. Os melhores exemplos que eu dou de refeição livre para as minhas alunas é em torno de 500 calorias, tá? Para elas, organizado. Às vezes quem tem dificuldade de ganho de massa muscular pode até ter mais refeições livres, mas a maioria das alunas que eu pego é de emagrecimento, então dá uma segurada um pouco maior. Mas no geral, se você pegar 2 pedaços de pizza, você tem mais ou menos 500 calorias. Pizzas magras, né, obviamente. Mussarela, marguerita, uma pizza de atum, um frango catupiry, até porque tem mais proteína, né? 2 pedaços de pizza, um hambúrguer artesanal tem em torno de 500 calorias, sem batata frita, feita no óleo, né? Você pode até fazer no air fryer, fica mais legalzinho. Eu sempre quando vou fazer refeição livre de hambúrguer, eu prefiro fazer em casa com a batata frita na air fryer e Coca Zero. Eu gosto, tá? E eu recomendo que você faça também para poupar calorias. Geralmente fritura, quando você frita uma batata frita na air fryer, você tem o dobro de calorias. Totalmente desnecessário. Então, air fryer sempre. E 10 pecinhas de sushi.
E aí no rodízio você come muito mais, né? Se 10 pecinhas de sushi tem 500 calorias, imagina quando você não come no rodízio. É aquilo que eu falei pra você. Entre 2.000 e 4.000 calorias facilmente. Beleza? Então controle-se nas refeições livres, que você vai ter sucesso e você vai conseguir emagrecer comendo de tudo. Então, esse foi o Projeto Tanquinho dessa semana. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, quer continuar tendo conteúdos de emagrecimento, de secar, de definir, já se inscreve no canal aqui, já me acompanha no Instagram também. E se você quer a minha ajuda para conseguir secar e definir, comendo mais e treinando menos, é só você clicar no meu site aqui embaixo e aí você pode ter a sua consultoria online individualizada comigo, você pode entrar no programa Seca Total 30 a mais. Você tem várias opções para você começar o seu projeto ainda hoje. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem.